Tu acreditaria se eu te contasse que uma criança de apenas 8 anos de idade poderia cometer vários crimes? Após uma criança sumir de um carrinho de bebê e a sua mãe não o encontrar mais, o primeiro suspeito foi um menino de apenas 8 anos de idade. Pode ter certeza que esse caso é realmente intrigante e perturbador. Entenda o porquê ele foi o primeiro suspeito. Seja bem-vindo à Noite Misteriosa, eu sou o Kleber e a história de hoje é muito perturbadora. Antes de começar, quero avisar que esse conteúdo pode ser muito perturbador para algumas pessoas, pois falaremos sobre um crime envolvendo crianças. Se tu te impressiona fácil, peço que saia do vídeo agora mesmo. Pois bem, vamos à história de hoje. A história que contaremos hoje aconteceu em 2007 em uma pequena aldeia chamada Mushahar, na Índia. Neste dia, uma mulher indiana saiu de casa para fazer suas compras e levou sua filha de apenas 6 meses junto. Ela saiu de casa com a filha, levando ela dentro do carrinho de bebê. Em certo momento, a mãe precisou fazer algumas compras no mercado. Ela parou em frente a uma escola primária local e notou que sua filha havia adormecido no carrinho. Por isso, resolveu estacionar o carrinho embaixo de algumas árvores que tinham por ali e fazer suas compras no mercado. Ela planejava voltar rapidamente para buscar a sua filha, pois ela acreditava que não haveria nenhum problema de segurança, já que a escola próxima tinha vários seguranças ali fora que estavam de olho nas crianças. Mas é bem estranho pensar que uma mãe deixaria sua filha de 6 meses no carrinho, no lado de fora, enquanto fazia suas compras. Porém, sabemos que cada local tem suas tradições e suas excentricidades, então não podemos julgar. Pelo que pesquisei, existem vários lugares no mundo em que as pessoas fazem esse tipo de coisa. Quando ela retornou do mercado, encontrou o carrinho do bebê vazio e não viu sua filha em lugar algum. Ela entrou em pânico e começou a procurar o bebê por todos os lugares. Muitos moradores do bairro se juntaram à busca muito preocupados, já que o bebê tinha apenas 6 meses e não poderia ter ido longe sozinho. Isso sugeria que alguém provavelmente a havia sequestrado. À medida que as horas passavam, a bebê não aparecia e alguns moradores começaram a especular sobre quem poderia ter a levado. Um nome em particular surgiu como suspeito: Amadit Sada. Uma das pessoas da comunidade viu Amadit Sada carregando uma criança em seu colo naquele dia. Então ele, sabendo do desaparecimento da criança, foi até a polícia. Um grupo de policiais foi até a casa do Sada para fazer algumas perguntas ao menino. Mas, para que tu entenda melhor este caso, vou falar um pouco sobre a família Sada. Eles eram muito pobres. Vale destacar também que essa aldeia as pessoas enfrentavam muitas dificuldades financeiras. A maioria trabalhava como operário e ganhava pouco dinheiro nem para suas necessidades básicas. Eles passavam seus dias garantindo comida para suas famílias e cuidando de seus filhos. O que fazia essa comunidade muito especial era que havia muitas crianças na vila. A maioria delas eram parentes umas das outras. Elas se reuniam todos os dias para brincar nas ruas, criando uma espécie de grande família. Mesmo que nem todos na vila fossem parentes, muitos deles tinham ligação familiares, o que criava um forte senso de comunidade. Vou falar um pouco agora sobre Amadit Sada. Ele nasceu em 1998 em uma pequena vila em Bilar, na Índia. Seu pai trabalhava como operário e sua mãe cuidava da casa. A família era extremamente pobre, assim como a maioria dos moradores da vila que viviam em condições precárias. Eles faziam parte da camada mais desfavorecida da população indiana. A família Sada vivia com um salário muito baixo, mal conseguindo colocar comida em sua casa. A mãe de Amadit estava grávida de mais um filho. Amadit era muito diferente das outras crianças. Em 2006, com 7 anos de idade, era descrito como um menino calmo e reservado pelos moradores da região. Ele preferia passar tempo sozinho, brincando na floresta e gostava de se isolar dos demais. Essas características poderiam indicar timidez, mas infelizmente não era esse o caso. Com o tempo, Amadit começou a mostrar atitudes bem estranhas. Seus pais logo perceberam que ele não era um menino normal. Mas o que deixou seus pais extremamente chocados foi o que Amadit fez em 2006, quando ele tinha apenas 7 anos de idade.
A tia de Amadite conseguiu um emprego na cidade e pediu aos pais de Amadite se eles poderiam cuidar de sua filhinha, que na época tinha 6 meses de idade. Enquanto ela ia para a cidade para o trabalho, a tia deixou a menininha de 6 meses sob os cuidados da família Sada. Alguns dias depois, a mãe de Amadite precisou sair de casa e deixou o menino sozinho em casa com o bebê. Foi neste momento que Amadite teve sua primeira oportunidade de fazer sua primeira vítima com apenas 7 anos. Segundo ele próprio, quando ficou sozinho com o bebê, sentiu algo sombrio crescendo dentro dele. Começou a brincar de forma violenta, dando tapas e beliscões no bebê, que começou a chorar muito. Amadite ainda contou que isso o deixou muito feliz. O menino passou a ser cada vez mais violento com o bebê, porque apreciava ver a reação de sofrimento dele. Chegou a enforcar a criança, que lutou para respirar entre os choros, e infelizmente acabou tirando a vida do bebê por estrangulamento. No entanto, ele não parou por aí. Logo depois, Amadite levou o bebê até a floresta próxima de sua casa, pegou um tijolo e bateu várias vezes em sua cabeça. Depois enterrou o bebê no quintal e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Quando sua mãe voltou para casa, ela perguntou a Amadite onde estava seu priminho. Neste momento, Amadite sorriu e contou tudo para sua mãe de forma orgulhosa, como se aquilo que ele fez fosse uma coisa boa. No início, a mãe não acreditou, pensou que era uma brincadeira, mas Amadite a levou até o local onde ele tinha enterrado o bebê. A mãe viu com seus próprios olhos o que o filho tinha feito. Ela ficou chocada e desesperada, sem saber o que fazer. Mais tarde naquele dia, ela contou ao pai o que Amadite tinha feito. O pai ficou completamente desesperado, não sabia o que fazer. A primeira reação dele foi dar uma surra no menino. Os pais estavam muito desesperados e eles não sabiam se deveriam contar a verdade à tia ou talvez até à polícia. Finalmente, eles decidiram manter silêncio sobre o assunto, pois Amadite era o filho deles e tinha apenas 7 anos de idade. Eles decidiram então falar para a tia que tudo tinha sido um acidente. A tia acreditou na história deles, pois ela confiava muito na família. Mas infelizmente, essa decisão não evitou futuros acontecimentos trágicos. A mãe de Amadite estava grávida novamente e temia pelo que ele poderia fazer com o novo bebê, dada sua história de violência. Durante a gestação, ela tentou sempre conversar e ensinar Amadite a ser gentil com sua futura irmã. No entanto, quando sua irmãzinha tinha apenas 8 meses, os pais se distraíram um pouco e Amadite aproveitou a oportunidade para atacar a criança. Ele estrangulou sua irmã, resultando em sua morte. Quando a mãe viu sua filha naquela situação, sabia que tinha sido seu filho, Amadite. A mãe ficou em pânico e foi até Amadite e perguntou: "Você também matou a sua irmã?" Ele respondeu com um sorriso no rosto que sim. E surpreendentemente, seus pais novamente decidiram não contar nada para a polícia. Imaginaram que, como ele era jovem, ele iria crescer e aprender que isso era errado. Mas os vizinhos e os parentes próximos começaram a desconfiar, especialmente porque algumas pessoas viram ele matar outros animais, como cachorros e gatos. Os vizinhos evitavam que seus filhos brincassem com ele, e quando um bebê desapareceu na frente da escola, 1 ano depois, muitos apontaram o dedo para o menino, devido à sua má fama na comunidade. Voltando agora ao desaparecimento do bebê no carrinho, a polícia, quando chegou à casa do Sada, sentaram-se com o garoto e, sem rodeios, perguntaram a ele se ele era o responsável pelo desaparecimento daquele bebê. Os olhos do menino se arregalaram instantaneamente e brilharam. Ele tinha olhos grandes e redondinhos, bem típicos das pessoas da região. Ele deu um grande sorriso e disse algo que deixou todos na sala arrepiados. Eu o coloquei para dormir, batendo nele com um tijolo. Em seguida, ele levou o grupo de moradores até a floresta próxima da escola, de onde o bebê desapareceu, onde encontraram o corpo da criança sem vida, exibindo sinais claros de violência. Ele foi conduzido à delegacia para interrogatório. De acordo com os relatos dos policiais que o entrevistaram naquele dia, ao entrar na delegacia, ele aparentava estar extremamente calmo e relaxado, observando atentamente o ambiente, o que era incomum,
pois a maioria dos moradores daquela região estaria aterrorizada se fosse levada para uma delegacia, especialmente uma criança de apenas 8 anos diante dos policiais fardados. No entanto, ele não demonstrou medo. Eu acredito que ele não imaginava a gravidade do que tinha feito. Quando a polícia começou a questioná-lo, ele respondeu de maneira muito fria: "Me tragam biscoitos que eu contarei tudo." Os policiais ficaram perplexos, mas deram um saco de biscoitos para o menino, que confessou todos os crimes que cometeu detalhadamente. De acordo com alguns policiais que trabalharam no caso naquela época, acharam a situação bem estranha. O menino parecia não entender a gravidade dos crimes, descrevendo os atos horríveis que realizou com os bebês enquanto comia biscoitos e ria, como se estivesse contando uma história comum. Isso perturbou os policiais, pois o menino parecia ser uma criança de 8 anos inocente, mas estava descrevendo cenas horríveis. Embora existam casos de crianças pequenas que tenham tirado a vida de outras, na maioria das vezes são acidentes ou incidentes isolados. O caso desse menino era bem diferente, pois ele parecia ser um serial killer. Pelo relato que deu à polícia, ele não demonstrou remorso pelo que havia feito. Pelo contrário, parecia estar se divertindo com o sofrimento que causou aos outros. Alguns psicólogos chegaram à conclusão de que ele poderia estar sofrendo de distúrbio de conduta que o impedia de distinguir o que era certo e o que era errado. No entanto, os psicólogos e psiquiatras que trabalharam com Ahmadite sugeriram que ele poderia estar sofrendo desequilíbrios químicos desde sua infância. Isso aliado ao ambiente desfavorável em que ele cresceu, com pobreza e falta de recursos. Possivelmente, foi isso que contribuiu para seu comportamento violento. De qualquer forma, ele foi a julgamento. E de acordo com os profissionais envolvidos, era perigoso deixar Ahmadite livre, mesmo que fosse uma criança de 8 anos e não pudesse ser oficialmente preso. Em vez disso, foi decidido que ele deveria receber tratamento psicológico e psiquiátrico, juntamente com medicamentos, e, portanto, ele foi encaminhado para uma instituição para jovens infratores. Ele permaneceu lá até completar 18 anos de idade e saiu em 2017. Hoje ele está com 24 anos de idade. Porém, por se tratar de um caso com uma criança de 8 anos de idade, não foi muito divulgado e ninguém tem informações de como ele está hoje em dia. Provavelmente, Ahmadite deve ter trocado de nome para não chamar a atenção. O que nos choca é saber que uma criança de apenas 8 anos é capaz de fazer. Por isso, essa história se tornou o caso de serial killer mais jovem documentada na história. Ainda existem muitas discussões sobre o que influenciou sua tendência criminosa, sendo provavelmente uma mistura de fatores biológicos e ambiental. Eu quero saber o que tu achou desse caso. Eu particularmente achei muito perturbador e triste. Deixa nos comentários a tua opinião. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo um caso de assassinato que abalou os Estados Unidos. Um forte abraço e até a próxima.